A paz do Senhor Jesus, todos os meus irmãos que nos ouvem neste momento, o Cláudio, estamos aqui na Igreja do Senhor Jesus, na construção, e deu um tempinho ali e eu vim aqui trazer uma palavra da parte do Senhor Jesus para as suas vidas, né? Essa madrugada eu estava orando a Deus e Deus colocou muito forte no meu coração essa palavra que está aqui em Lucas 18, versículo 10. Lucas 18, versículo 10. Amados, quando nós nos achegamos a Deus, nós nos achegamos a Deus como um forte pecador, né? E Deus vem, nos lava, nos purifica, né? Deus vem, nos cuida de nós, nos deixa feliz, nos deixa alegre, muda a nossa sorte de vida, né? E muitas das vezes nós esquecemos, né, quem somos nós, né? Quem somos nós, da onde viemos, o que recebemos de Deus, né? O que Deus já fez para nós, né? E muitas das vezes nós vivemos desse jeito, né? Nós temos o coração duro. Eu costumo dizer assim, nós os crentes, né, nós temos a memória curta. Nós só lembramos daquilo que Deus não nos fez, mas daquilo que Deus fez, nós esquecemos rápido, né? E cada vez que Deus nos abençoa, nós nos colocamos mais resistente. É como um vírus, né? Quanto mais remédio você coloca no vírus, né, mais resistente ele fica. Então o crente, assim, quanto mais Deus coloca a bênção, mais resistente o crente fica, né? O crente começa a achar que ele é muito bom, que ele, principalmente nós pastores, né? Nós começamos a achar que somos muito bons, começamos a achar que nós já estamos salvos, né? Que nós somos a própria boca de Deus falando, né? E nós começamos a fazer igual Saul, né? Saul se achou tão bom que ele foi lá e fez o sacrifício antes da guerra, né? E desobedeceu uma ordem de Deus que era para destruir uma província, né? E muitas das vezes, irmão, nós seguimos esses mesmos detalhes. Nós fazemos aquilo que nos agrada no nosso coração e que achamos que é bom. E essa parábola aqui que Jesus falou aqui, em Lucas 18, versículo 10, diz assim: 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro republicano. O fariseu, posto-se em pé, orava de si mesmo para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse republicano. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho, ou quanto ganho. E o republicano estava em pé longe, não ousava nem sequer levantar os olhos para os céus, e batia no peito, dizendo: ó Deus, se for propício a mim, pecador, vos digo, vos digo, que esse desceu justificado para a sua casa, e aquele, o quanto se exaltou, não. Olha só, amado, essa palavra é para nós os cristãos, né? Eu estou aqui na igreja trabalhando, vai fazer 90 dias que a gente está trabalhando direto aqui, eu mais o pedreiro, seu Zé, que é um homem de Deus, e a gente fica o dia todinho conversando sobre Deus, né? E o mais importante que eu vejo é que Deus, ele nos dá um mapinha do sucesso, né? Nos dá um mapinha do crescimento espiritual, e muitas das vezes nós atropelando isso. Olha só, esse fariseu, o fariseu aqui, ele não estava em pecado, né? Ele orava a Deus, ele não roubava. Está aqui no versículo 10, na parte B do versículo: a graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, né? E dou o dízimo de tudo que ganho, né? Então, ele fazia tudo que a Bíblia mandava, né? Como a gente também, a gente faz tudo que a Bíblia manda, né? A gente ora, jejuma, como esse aqui jejuava 2 vezes por semana, não roubava, não era injusto, não era adúltero, né? E cumpria com todas as ordenanças que Deus dava para ele. Mas só que ele tinha uma coisa: ele achava que ele já estava salvo. Ele achava que ele já era o próprio Deus falando na boca dele, né? E nós, os cristãos, nós temos essa percepção em nossas vidas.
Nós achamos que por nós não pecar, por nós não adulterarmos, por nós não roubarmos, não ser injusto, nós achamos que nós somos salvos, né? A obrigação do ser humano é ser justo. A obrigação do ser humano é não roubar, né? É pagar os seus impostos, trabalhar certinho, não roubar o seu patrão, nem nada. Isso é obrigação. Isso não é nem lei, é obrigação do ser humano. Então, muitas das vezes, amado, o inimigo coloca em nossos corações um senso de sucesso, né? De grandeza, de conseguiu chegar onde queria chegar, conseguiu fazer, né, o que muitas pessoas não fez. É a mesma coisa que aconteceu com Judas, né? Mesma coisa que aconteceu com Saul, né? Mesma coisa que aconteceu com Caim e Abel, né? Mesma coisa que aconteceu com Jacó e Isaú, né? Então, assim, nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos em nossas mãos. E isso é um caminho para a nossa destruição. Nós sabemos, amado, que todos nós temos limites nas nossas vidas, né? O limite nós só estamos no limite até onde nós estamos agradando a Deus, até onde nós estamos buscando a face do Senhor, até onde nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Está vendo essa palavra que Jesus falou? Que dois homens, né, comparação de um homem que aos olhos, né, do povo era santo, aos olhos do povo era uma pessoa justa, mas o republicano, né, o pobre do republicano, ele era pecador. Por ele ser um republicano, por ele ser um cobrador de imposto, por ele, né, uma vida errante, né, então as pessoas já os condenavam, né? Quantas vezes, amado, nós condenamos as pessoas pelos nossos olhares, pelas nossas conversas, pelos nossos achômetros, né? Nós condenamos as pessoas pelos erros. Aquela pessoa está errada, aquela pessoa é isso, é aquilo outro, né? E só que nós temos que entender uma coisa, que Deus, Ele não julga as pessoas pelos seus pecados e nem pelas suas decisões erradas que o inimigo os fez tomar. Deus, Ele nos julga pelo nosso coração. E aquele fariseu, ele estava com o coração soberbo. Ele já estava se constatando altamente liberto, altamente sarado, altamente curado, né? Sem pecado. Assim como nós também. Como nós, muitas vezes, nós nos achamos bons demais. Nós nos achamos inteligentes demais. Nós planificamos algo acima daquilo que Deus nos concedeu, né? E muitas das vezes, eu estou falando de mim mesmo, muitas das vezes, todas as vezes que eu vou orar, eu falo, Senhor, coloca um limitador na minha vida. Tudo aquilo que vai limitar a minha chegada até Ti, eu quero que Tu tire, né? Eu quero que Tu coloque um termômetro na minha vida, eu quero que Tu coloque no meu coração algo daquilo que me possa, né, impedir de tomar decisões erradas. E eu gosto muito de orar às madrugadas, porque à madrugada eu converso com Deus. Deus, o que eu devo fazer? Deus, me dê a direção. Deus, me ensina, né, a caminhar. Me ensina a tomar. É isso que nós temos. Às vezes nós tomamos decisão pela emoção, tudo isso, pelo nosso emocionalismo, né? E essas decisões foi o que Saul tomou, né? Saul falou assim, olha, o Samuel, o profeta Samuel está demorando, eu vou pegar e vou oferecer o holocausto no lugar de Samuel. Amado, existem coisas que nós não podemos fazer, né? Nós temos que entender isso. Existe coisa que nós não podemos fazer. Existe coisa que eu, bispo, não posso fazer. Existe coisa que você, membro, não pode fazer, que você, obreiro, você, pastor, não pode fazer. Existem coisas que Deus determinou para determinada pessoa. E muitas das vezes, essas decisões que as pessoas tomam, destrói a vida. Destrói o coração, destrói a família, destrói a índole das pessoas. Quando nós olhamos ali, Daniel, quando estava na cova dos leões, né, o rei Dário não queria jogar Daniel. Todo mundo sabe essa história. Só que ninguém sabe a história depois de 2 versículos abaixo. Quando Dário levantou de manhã e foi até a cova do leão e falou assim, servo do Deus vivo, estás aí? Ele falou assim,
Deus não achou em mim pecado nenhum contra ti, ó rei, e nem contra ele. Por isso Deus me livrou dos leões, fechou a boca dos leões. E só que nós só lemos até aí. Quando nós lemos 3 versículos abaixo, nós vemos lá que o rei Dário mandou chamar todas as pessoas, né, que acusaram Daniel, pegou eles, jogaram todos eles na cova dos leões, o leão só comeu eles, né? Mataram eles. Só que não parou por aí. O rei Dário mandou chamar toda a família daqueles sacerdotes, daqueles juízes que ele mesmo construiu para governar Babilônia, né? E sabe o que aconteceu com eles? O rei mandou chamar eles e jogou eles, os filhos, as crianças, né? Tudo que era parente. Falou, ó, traga todos os parentes desses acusadores de Davi, de Daniel. E pegou e jogou. Imagino que os leões comeu demais. Os leões comeram o dia todo, porque a família era grande. Colocaram a fila e jogaram toda a família das pessoas. Agora eu te pergunto, que culpa os filhos daqueles juízes, daquelas pessoas que acusaram Daniel? A mulher daquele juiz, a mãe, os netos, os sobrinhos, os tios, que culpa que tinha? Mas quando eles tomaram a decisão de levantar contra um homem de Deus, né, de levantar contra os filhos de Deus, levantar contra aquelas pessoas que Deus os colocou como liderança, sabe o que eles aconteceu? Eles cavaram para si a destruição. Nós podemos ver ali que a geração daquelas pessoas foram destruídas por uma atitude de ir contra o servo de Deus Daniel, né? Daniel era um escolhido de Deus, um homem que foi levado à servidão, mas com o propósito de propagar o reino do Senhor Jesus. Então, amado, quando nós tomamos uma decisão, nós não estamos tomando uma decisão simplesmente para nós, mas estamos tomando uma decisão para a nossa geração, né? E muitas das vezes, esse republicano aqui, ele alguém da família dele tomou uma decisão que levou ele pelo aquele caminho de ser um republicano, de ser uma pessoa que não acreditava em Deus, mas que tinha um coração aberto. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as decisões que nós tomamos em nossas vidas. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, com aquilo que as pessoas, né, querem que nós acreditamos. Amado, só existe um caminho, não existe 2 caminhos. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe? Não existe um caminho fácil de seguir, sabe? Não existe um caminho, um atalho. Para o céu não existe atalho. Todas as pessoas que quis fazer atalho, não foi a lugar nenhum. Nós podemos ver todos aqueles que quiseram fazer atalho, se perderam no caminho da vida. O atalho só tem 2 opções, ou você acerta ou você perde-se no caminho. Então, esse republicano, ele sabia que ele era um pecador. Ele sabia que ele não tinha moral com Deus. Ele sabia que ele era julgado pelas suas atitudes, o seu antro de perdição onde ele vivia. Mas só que ele tinha um coração amável. Ele tinha um coração que reconhecia o seu erro. Amado, o que Deus quer de nós hoje, o que Deus quer de mim, Bispo Cláudio, de você, é que você reconheça o seu erro. Só isso. E muitas das vezes nós, em vez de reconhecer os nossos erros, nós erramos para provar para as pessoas que estamos certo. Sabe, aquele republicano, ele estava ciente que ele era pecador. Sabe, a Bíblia diz que ele nem foi capaz de entrar no templo do Senhor. O que ele fez? Ele ficou de longe, né? E batia a mão no peito e falava, olha, Senhor, eu não sou digno de falar contigo. A Bíblia fala que ele não tinha nem forças, nem levantava os olhos para ir olhar para o céu. Sabe, amado, eu imagino essa atitude, eu posso imaginar aquele republicano falando assim, nossa,
Eu não sou digno de entrar nesse templo, eu não sou digno, Senhor, de falar contigo com a cabeça baixa, né? E imagina, Jesus, Deus se levantou do trono naquele momento e justificou. A Bíblia fala que esse desceu justificado para a sua casa. Amado, olha só, no momento que aquele homem reconheceu que ele era pecador, que ele nada sabia, que os conhecimentos deles eram simplesmente conhecimentos terrestres, no momento que ele reconheceu o pecado dele, Deus falou assim: olha, não interessa seu pecado, não interessa, você já está justificado, a sua atitude te salvou, você achou o caminho, você achou eu que sou o caminho, a verdade e a vida. Então, amado, se vir a Deus, essa canseira que o mundo nos proporciona, que as pessoas nos proporcionam, servir a Deus é muito fácil. Sabe, servir a Deus não é religiosidade, servir a Deus não é tradição. Sabe, servir a Deus é só ter um coração regenerado, um coração transformado, um coração puro, amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus de todo o coração, querer o bem das pessoas, né? Querer que as pessoas estejam bem. Esse fariseu, na oração dele, olha só, eu dou graças a Deus porque não sou como ser republicano. Amado, quantas pessoas estão orando para que Deus destrua a vida dos outros? Quantas pessoas estão orando para que o inimigo, né, ouça a sua oração de revolta? Sabe, aquele republicano orava: olha, graça te dou, Deus, porque não sou como esse aí, ó, esse republicano. Graça te dou porque não sou como fulano de tal. Graça te dou porque não sou como demais pessoas. Amado, a Bíblia diz, Jesus falou bem claro, o maior mandamento: ama o teu próximo como a si mesmo. Quando Jesus falou isso, ele falou outras, atrás dessa palavra, se nós formos entender, lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, 1, o amor é muita coisa, não é amar, só é amar não. O amor é cuidar, o amor é preocupar, o amor não é um ciumento, o amor não arde em ciúme, o amor não deseja o mal, o amor não é perseguidor. Então, essa palavra amor, existem milhares e milhares de subjetivos para chegar até ela, né? Então, o que nós temos que entender, será que nós estamos amando mesmo? Né? Esse republicano, ele não tinha amor no coração. A Bíblia fala que ele orava para si mesmo. Bom, quantas pessoas têm orado para si mesmo? Tem orado em favor de si mesmo. Nós temos que refletir, nós temos que parar a nossa correria de dia a dia e refletir para quem que nós estamos orando, para quem que nós estamos trabalhando, para quem que nós estamos buscando. Esse fariseu, ele estava interessado nele. Olha, eu sou dizimista, eu oferto, eu jejuo 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, eu tenho uma vida de santidade, eu não sou adúltero, eu não sou injusto, não roubo nada, né? Então, a Bíblia diz, amado, que se nós não ser como uma criança, nós não vamos herdar o reino dos céus. Uma criança, ela é inocente. Nós temos que ser inocente para Deus. Esse fariseu, esse republicano, ele foi justificado porque ele foi inocente. Ele podia muito bem falar assim: do mesmo jeito que todo mundo tem direito de entrar no templo, eu vou entrar. O templo é público, a igreja é pública. Eu vou entrar lá dentro e vou falar com Deus. Não, ele ficou na porta, de longe, olhando, nem coragem de olhar para o céu e falar com Deus. Ele não tinha, porque ele estava sendo inocente. Por isso que Deus justificou ele. Então eu deixo essa palavra com você agora nessa tarde, para que você reflita na sua vida, reflita naquilo que você acha que você é, reflita nas decisões que você está tomando. Sabe, todas as minhas ministrações, a Igreja Batista Tempo de Oração,
eu sempre falo em decisões, né? Se vocês foram ver as minhas mensagens, que algumas que são aí no Facebook, ou até mesmo no WhatsApp, eu sempre estou falando de decisões, porque são as decisões que nos levam às piores decisões. São as decisões que nos levam às piores decisões, né? Então, eu sempre falo sobre isso. Eu sempre falo sobre olhar para si mesmo, né? Eu sempre falo sobre gratidão, né? Tanto é que todas as vezes que nós vamos no monte, a primeira oração que nós fazemos é uma oração de gratidão, né? É uma oração de agradecer. Amado, se o crente não tiver gratidão, Deus não está com ele. Quando a gente fala gratidão, não é só gratidão por Deus, não. É gratidão pelas pessoas, por aquilo que as pessoas fez por você, né? Pelo um sorriso que a pessoa fez, por tudo que a pessoa fez por você, você tem que ser grato. Se você não é grato, Deus não está contigo. Se você não é grato ao seu líder, Deus não está contigo. Se você não é grato ao seu pai, Deus não está contigo. Se você não é grato ao prefeito da cidade, Deus não está contigo. Amado, o povo do Egito pereceu por duas coisas, por murmurar e ser ingrato com Deus. Então, nós temos que todas as vezes que nós vamos no monte, a primeira oração é sendo grato, agradecendo a Deus pela igreja, agradecendo a Deus pelas nossa liderança, agradecendo a Deus pelos pastores, né, por tudo. A segunda oração que nós fazemos no monte, qual que é? Pedido de perdão. Pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas blasfêmias, pelas decisões erradas, por tudo que nós temos feito que desagrada a Deus. Tudo nós falamos isso. A terceira oração que nós fazemos no monte, quando nós vamos lá todos os dias, se nós for no monte todos os dias, nós fazemos a mesma oração. A terceira oração é de repreensão, sabe? Nós repreendermos o inimigo das nossas vidas. Sabe por quê, irmão? Que nós repreendemos, toda vez que nós vamos no monte, nós fazemos essa oração de repreensão, porque a nossa mente, ela é sujeita ao pecado. O inimigo não pode entrar na nossa mente, mas o inimigo joga dardo. O mesmo dardo que o inimigo jogou em Datã, em Corá, na época de Moisés, o mesmo dardo que o inimigo jogou em Caim, né? O mesmo dardo que o inimigo jogou em Saul, o mesmo dardo que o inimigo jogou na mulher de Ló, que virou estátua de sal, o mesmo dardo que o inimigo jogou, né, em Judas. O inimigo fica tentando jogar em nós. É o dardo da discórdia, é o dardo da separação, da briga, da contenda. E é por isso que nós oramos a Deus, para que Deus venha brindar a nossa mente, para que nós não possamos ter esse tipo de dardo que o inimigo joga na nossa mente. E a quarta oração que nós fizemos no monte é a oração da intimidade. Porque, amado, se uma pessoa não tem intimidade com Deus, ele não pode falar que Deus fala na boca dele. Se nós não temos, se o bispo Cláudio não tem intimidade com Deus, por que Deus fala comigo? Eu só falo com quem eu tenho intimidade. E Deus também só vai falar com a gente se a gente tiver intimidade com Ele. A intimidade é onde você descobre o seu grau de achegamento a Deus, né? Como é que Deus fala contigo? Como é que Deus age com você, né? A nossa Igreja Batista Tempo de Oração, ela tem um propósito de manter Deus aqui dentro, né? Manter Deus ao nosso lado, a presença de Deus ao nosso lado. E eu estou muito feliz, né? Os irmãos falam, bispo, o senhor está sempre feliz? Não, mas eu estou feliz, né? Eu estou feliz com Deus, porque cada dia mais nós temos crescido no amor, crescido na esperança, crescido no número de pessoas, né? Temos crescido no número de levitas, no número de adoradores, né? Números de igreja. Então, isso é resposta que Deus está conosco, né? Que Deus tem estado conosco, que Deus tem nos mantido em tempo de escassez, né? Nós estamos vivendo aí uma pandemia muito grande, mas todos os dias, no primeiro dia da pandemia, nós corremos para o monte e Deus falou, olha, diga ao meu povo que eu vou prosperar o meu povo em tempo de escassez. E desde quando começou a pandemia, eu tenho visto só testemunho de vitória, pessoas comprando carro, pessoas comprando casa, pessoas sendo abençoadas, pessoas que em vez de que o salário diminuiu 30%, aumentou 30%, a construção da igreja não parou nem um dia. Sabe por que Deus faz isso? Porque nós somos íntimos de Deus, né? E nós falamos aquilo que Deus fala.
A palavra de Deus diz, ai daqueles que falam a coisa que eu não falei. Então nós estamos aqui, tudo que nós falamos, né? Tudo que nós falamos de Deus. As pessoas chegam para mim e falam, bispo, o senhor nunca dá uma resposta para a gente, bispo. A gente manda uma resposta para o senhor no WhatsApp, o senhor leva 2 dias para responder. Sabe o que é que eu levo 2 dias? Eu vejo a sua mensagem lá, eu vou orar a Deus. Né? Eu não vou dar uma resposta sem que Deus fale. Né? Eu nunca falo nada que Deus não fale comigo. Então, por isso que às vezes eu demoro a dar uma resposta. E quando eu dou a resposta é porque Deus me deu a resposta. E se eu não dou a resposta, é porque Deus não deu a resposta. Amado, fica na paz do Senhor Jesus, medita nessa palavra, em Lucas 17, versículo 9, até o versículo 14. Medite nessa palavra. Nós temos que todo dia meditar o que nós estamos fazendo na nossa vida. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Eu amo vocês. Né? Estamos orando por vocês. Né? Eu tenho uma lista muito grande. Eu estou vendo ali que o irmão pediu oração. Pode ter certeza, amado, que nós vamos colocar o seu nome em oração. Né? Daqui a pouquinho nós vamos estar dobrando nossos joelhos. Às vezes oração, mandando mensagem aqui no WhatsApp pedindo oração. Você pode ter certeza, todas as pessoas que mandam o pedido aí no Facebook, no WhatsApp, nós colocamos num caderno de oração, tá? E esse caderno a gente leva para o monte, a gente ora às madrugadas, né? E muitas das vezes eu pego aquele caderno e Deus me manda ligar para as pessoas, né? Eu ligo para as pessoas e falo com as pessoas. Então é assim que a gente trabalha. Na Igreja Tempo de Oração, ela trabalha com o Espírito Santo de Deus. Né? As pessoas ficam abismadas pelo nosso crescimento, né? Muitos pastores vêm me perguntar, me procurar qual que é o segredo de crescer. Eu falo joelho no chão e cara no pó. Ele sorria comigo e fala, mas isso não é isso não. Mas é isso mesmo. Irmão. O segredo de crescer a igreja é joelho no chão e cara no pó. E coração reto com Deus. Isso que nós fazemos. Amém? Ficam na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Tenham uma semana abençoada por Deus. Amém?